Queridos amigos, é com grande alegria que mais uma vez pedimos licença a você para podermos juntos estudarmos o segundo capítulo desse livro, Os Mensageiros. Nós já vimos na semana passada, no último programa, exatamente André Luiz falando das suas lutas íntimas. Ainda o coração transbordava de dor por ver a esposa com outro homem, por ver os filhos que não podiam declinar o seu nome. E ele teve uma conversa com Narcisa, e Narcisa então relembrou a ele que só existe uma forma para crescermos, é abandonar os nossos problemas e trabalhar incansavelmente pelo próximo. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Saudamos os nossos telespectadores da TV A Caminho da Luz, que acompanham tanto a TV quanto o canal do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um programa. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos então, André, para o segundo capítulo, falando sobre Aniceto, esse espírito que passou a ser muito importante para André Luiz. Mas antes, André, eu acho que é importante nós esclarecermos que dos 13 livros sequenciais, desde o primeiro Nosso Lar até o último E a Vida Continua, nós vamos perceber que é uma trajetória de vários espíritos que acompanham André Luiz para dar a ele ensinamentos. É por isso que nós sempre falamos que André Luiz fez o papel de médium entre a espiritualidade superior e entre o médium Francisco Cândido Xavier, trazendo a mensagem para todos nós. Vamos então ler um pouquinho, André? Segundo capítulo, Aniceto. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Fique tranquilo, disse bondoso. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso amigo Aniceto? André, aqui nós poderíamos fazer um comentário para a gente não perder muito essa linha de raciocínio. Relembremos que no capítulo anterior, na conversa de André Luiz com Narcisa, ela convida ele a trabalhar mais, ou seja, a assumir novas tarefas em nosso lar. E ele então se anima, vai conversar com Tobias, que era o seu amigo, que era o seu companheiro, que estava junto com ele nas câmaras retificadoras, e Tobias então diz, não, André, não é difícil conseguir isso para você, tendo em vista você ter muitas horas de trabalho. Essas muitas horas de trabalho, eu gostaria que o nosso amigo que está nos ouvindo refletisse que no livro Nosso Lar, André Luiz menciona um salário chamado bônus hora. Esse salário, ele é efetuado e vai se somando cada vez que você usa um exercício do trabalho para com o próximo. Então ele tinha muitas horas para poder usar a seu benefício. Então é nesse sentido que nós vamos ver, não é, esse mérito que até então André Luiz está tendo para pleitear uma nova oportunidade de trabalho em nosso lar. Nós vemos que o trabalho é fundamental. Então, para André chegar com esta oportunidade, ele teve que se esforçar durante alguns anos para que ele conseguisse pedir algo. Na verdade, André, ele não está pedindo um trabalho, ele está pedindo um curso superior. Ele está pedindo para fazer uma faculdade, ele está pedindo para fazer um estudo, para que esse estudo pudesse amanhã servir para que ele possa usá-lo de uma maneira melhor no seu trabalho e no nosso lar. É interessante analisarmos dessa maneira. Com certeza. E olha o diálogo como continua. Responde André Luiz, não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando amável. E esteve conosco na regeneração algum tempo. Em seguida, devotou-se
a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas. Seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. É interessante, André, e a gente não pode perder essa linha de raciocínio. Aniceto, como ele diz aqui, havia tido algumas tarefas sacrificiais. E era por isso que era um trabalho que tinha um valor muito grande, tendo em vista o esforço desse trabalhador em nosso lar. Aniceto não era um espírito comum, era um espírito devotado, era um espírito de altíssimo nível espiritual que servia Jesus na cidade de nosso lar. Esse seria o instrutor de André Luiz. E naturalmente, para que ele chegasse onde chegou, ele passou pelos ministérios, foi aprendendo, foi cooperando para ser o instrutor que o é. Antes de você ler, André, não nos esqueçamos de que por que eles analisam que André estava dando um passo importante na sua caminhada evolutiva? Porque André buscou o entendimento, a escola, o aprendizado para servir melhor. É nós que temos que dar o primeiro passo. É nós que temos que dar o primeiro passo para seguir o Evangelho. E o resto, tudo tornar-se-á mais fácil. Continua o capítulo. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. André, eu gostaria de fazer um comentário que eu acho ser importante para a nossa análise. Logicamente, André Luiz tinha em Narcisa e em Tobias 2 grandes amigos que o orientavam. Mas coube a ele a decisão de dar o primeiro passo. Por que eu estou enfatizando isso novamente? Porque todos nós que aqui nos encontramos estamos recebendo convite todos os dias, principalmente quem está na seara espírita, para trabalhar em nome do bem. E muitas pessoas têm 2 caminhos. Ou ela abraça o trabalho e segue, ou ela deixa o trabalho para mais tarde, que é o que a grande maioria das pessoas fazem. Eu não tenho tempo, eu tenho família, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É interessante, André, uma companheira muito jovem de um grupo de estudo da nossa casa, certa feita me procurou e me indagou o seguinte: olha, Sérgio, os estudos estão ficando muito difíceis. Eu frequento a casa uma vez por semana, num dia de estudo, e eu vou ter que abandonar, porque está ficando muito difícil conciliar a escola com o estudo espírita. E o nosso amigo espiritual, Dr. Marco Antônio, estava presente e mandou perguntar: minha irmã, e você está namorando? Sim, estou namorando. E você está conseguindo conciliar o estudo com o namoro? Sim, dá para conciliar. E ele arrematou e pediu para que nós falássemos para aquela jovem: por que também não conciliar o estudo com a obra de Jesus? Essa moça começou a chorar e ela realmente percebeu. Porque o que é prioridade para nós? Naquele momento, o estudo, o Evangelho de Jesus, o trabalho não é prioridade. Prioridade é namorar, prioridade é estudar, prioridade é passear, porque eu sou jovem, eu preciso de tudo isso. Eu estou no momento na minha vida que eu preciso desses prazeres. E são esses prazeres que acabam custando muito caro para todos nós. André Luiz teve o convite, Narcisa fez o convite. E ele então pensou, repensou e disse: vou abraçar o trabalho. Logicamente, por isso
que os benfeitores viram isso com muita alegria por parte daquilo que André Luiz tomou de decisão. E ele mesmo assume que foi a partir deste momento que ele compreendeu a importância do serviço. Continua a leitura. Novo setor de luta, desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria realização de profundo interesse a meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me todo, sublimada esperança iluminava-me os sentimentos, aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Ele entendeu, André, que mais cedo ou mais tarde ele retornaria ao corpo. Ele compreendeu em nosso lar que nós vivemos num mundo onde a reencarnação era importante, era necessária. Ele percebeu que ele teria uma nova oportunidade num tempo não tão distante. Já que ele tinha esse tempo no mundo espiritual, ele então tomou uma decisão. Ele ia estudar e trabalhar com muito afinco para servir o próximo como seu irmão. Ele estava começando a entender o amor. Ele estava começando a entender o Evangelho. E ele estava começando a entender que era hora de se modificar. E a hora era aquela. E ele tinha que agarrar de corpo e alma para poder então dar vazão a essa continuidade no campo da evolução. E naquele momento, ele começa a fazer uma nova perspectiva. Da onde ele estava, para onde ele iria. O que aquilo iria gerar de frutos. E ele passou a observar que aquele aprendizado, naquele momento, era fundamental para ele dar continuidade no seu entendimento, enchendo o cálice de entendimento, de compreensão e de amor, vendo o próximo como irmão em humanidade. Talvez nós poderíamos enfatizar a importância da inteligência. O ser inteligente que alcançou essa asa sublimada tem essa vantagem, porque quando ele é chamado à razão, ele começa a definir as coisas com mais clareza. E quando ele foi chamado à razão, ele percebeu que tudo que estava sendo colocado diante dos seus olhos era um correto. Ele não tinha como negar, porque nós não podemos esquecer, André, que o cientista, ele não confia apenas na palavra. O cientista, principalmente Carlos Chagas, que estudou profundamente a cura de uma grande doença que tinha naquela época, que era quando um pequeno inseto chamado barbeiro picava uma pessoa, o coração se inchava de tal maneira e a morte vinha quase que com pouco tempo depois. Ele percebeu que havia necessidade de um estudo, e ele estuda profundamente a cura. Por isso a doença chama doença de Chagas, levando o nome dele. E ele então conseguiu encontrar um antídoto, que é através de uma vacina, para auxiliar o nosso povo brasileiro e também o povo de várias partes do mundo. Então nós vemos que é um homem científico, é um homem que tem na ciência o embasamento. Então ele teve que ver que tudo isso era importante para auxiliar o seu coração. Continua a leitura. Trabalharia sim. Conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade, através do serviço às criaturas. À noite, fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia
a presença de Aniceto para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem, que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. É interessante, nós vamos analisar um pouco alguns aspectos que eu julgo ser importante. Quando fazemos uma leitura, nem sempre damos a atenção a determinadas frases que têm algumas coisas que se encontram de ensinamento, mas passa batido, como falamos sempre no dia a dia. Nós podemos perceber que esses espíritos que nós estamos começando a ter contato com o nome, não é? E agora nós vimos aqui o ministro Genésio, depois Aniceto, que não se consorciara no mundo espiritual, ou seja, ele estava vivendo com 5 companheiros que eram seus amigos, seus discípulos aqui na Terra. Por aqui dá uma ideia de que esse espírito Aniceto não era um espírito comum. Foi um grande missionário quando passou pela Terra. E que ele já não tem mais as necessidades do consórcio como nós temos. Porque aprendemos em O Livro dos Espíritos que um planeta como o nosso, a questão da sexualidade, ela se faz de uma maneira mais intensa pelo estágio espiritual que nós nos encontramos, mas que em mundos superiores não se há essa necessidade tão gritante como nós temos aqui na Terra. Um outro fator importante que eu menciono dessa leitura que fizemos até agora é exatamente o trabalho. André Luiz está começando a perceber que ele está lidando com pessoas da mais alta condição espiritual de nosso lar. Então ele não está indo com esse ou aquele trabalhador de nosso lar. Ele está indo com os ministros, com os auxiliares dos ministros, que são pessoas também escolhidas a dedo, não é? Você lembra quando nós, principalmente os homens, nós éramos crianças, não é? E nós fazíamos aquelas famosas peladas, como nós chamávamos, né? Que era aquele jogo de futebol. Então reunia-se ali um grupo de amigos, 2 tiravam o par ou ímpar e começavam a escolher quem ia para o seu time. Logicamente, nós ganhávamos e nós escolhíamos quem? O melhor. Aquele ali é o melhor que joga. Chamava ele para o meu lado. O outro, logicamente, procuraria chamar o melhor, segundo aos olhos dele. E assim até que, no final, sobrava sempre aquele que dizia assim, bom, você então vai para aquele time porque ninguém te escolheu, você é o último, não é? Quem nós somos nessa pelada? Nesse jogo de futebol, quem nós somos? E é isso que é importante, porque nós podemos nos escolher. E é por isso que Jesus fala sobre isso. Quando a questão das sementes que foram lançadas. Então, nós temos que nos melhorar, para que as pessoas possam nos escolher. O ministro não vai escolher uma pessoa que não quer trabalhar, que não quer se esforçar, que não quer se dedicar. Quem que o ministro de nosso lar, um espírito de altíssima envergadura, vai escolher para ser o seu auxiliar? Um bom, o melhor, o mais esforçado, o mais dedicado. É interessante, André Luiz, que nós temos uma frase que eu gosto muito. É quando diz assim, não é? Quando você tiver que pedir alguma coisa na instituição, você procura ver aquele que mais atividade tem. Porque quando você procura uma pessoa que mais atividade tem, ela diz para você assim, não, eu vou assumir sim, eu só vou me programar para ver como eu vou me encaixar nessa nova atividade. Você nunca peça para aquele que não tem atividade nenhuma.
porque ele vai sempre arrumar uma desculpa para não assumir nada. E como isso é verdade em nossa vida? Portanto, somos nós que nos escolhemos para o trabalho do Cristo e somos nós que devemos fazer a nossa parte. Então agora nós estamos vendo um descortinar. Teve a autorização do ministro, teve a aquiescência de Aniceto e agora eles estavam se conhecendo, estavam na formalidade da apresentação. É interessante mencionarmos também que Aniceto mora não na cidade de Nosso Lar, mora próximo de Nosso Lar, num prédio confortável, ao lado de um terreno grande, espaçoso, bonito, bem cuidado, com as suas rosas e com seus pomares, com a sua beleza natural. E agora que vai se dar o diálogo, agora que nós veremos as apresentações e as propostas que Aniceto fará a André Luiz a respeito da funcionabilidade do estudo, do aprendizado daquela uma semana de trabalho. É isso que nós fazemos uma confusão muito grande, André, porque nós achamos quando o capítulo das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, nós achamos que os espíritos superiores vivem na pobreza. Não, os espíritos superiores vivem em lugares bastante confortáveis. Logicamente isso não é, para eles não significa nada, mas eles vivem em condições de trabalho o suficiente para poder continuar sempre a sua caminhada. Esse é um dos aspectos que nos chama a atenção. O segundo aspecto, André, é como é importante nós começarmos a focar o nosso trabalho para ontem e não para amanhã. Veja, na parte da manhã, André Luiz mencionou com Tobias e com Narcisa o desejo de trabalhar. À noite ele já teve resposta. Tobias já se encarregou de ir atrás de Aniceto, de ir atrás do ministro Genésio para dar continuidade. É isso, André, que eu vejo a importância. A nossa evolução se faz o hoje, o agora, não é o amanhã. Isso é uma outra coisa que me chamou a atenção. Continua a leitura. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Apresentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração, cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. André, eu queria que você parasse um pouquinho aí para a gente fazer uma reflexão, né? Aquela ideia de que os espíritos sabem tudo. Aniceto não sabia de André Luiz. Tobias teve que fazer uma longa explanação. Quem era André Luiz? Olha, esse aqui foi Dr. Carlos Chaga, um grande cientista que viveu no Brasil, que fez isso, que fez aquilo, desencarnou de uma maneira lamentável, passou pelas zonas umbralinas, sofreu tantos anos no umbral, foi acolhido em nosso lar, a pedido de sua mãe, que já se encontrava numa dimensão acima. Aqui, ele, usando da sua inteligência, entendeu qual é o caminho do bem, começou a trabalhar, começou a se esforçar. Olha, André, ele teve que fazer uma apresentação muito bem feita, um currículo muito bem elaborado, até mesmo para Aniceto saber com quem estava tratando. É fantástico isso, porque tem muitas pessoas que dizem assim: o que um amigo espiritual tem para dizer para mim? O que os espíritos falam? A gente acha que os espíritos sabem de tudo. A gente acha que os espíritos têm a obrigação de saber tudo. Não nos esqueçamos que nós vivemos em dimensões intermediárias. Tanto a crosta quanto o umbral são espíritos que ainda se encontram na condição de evolução ou a busca da evolução.
Isso aqui é uma coisa fantástica para o nosso estudo, porque se faz uma confusão no movimento espírita. As pessoas procuram médiuns para saber se vai se enriquecer, se vai ganhar na loteria, se vai fazer um bom casamento, amarrar com alguém, fazer isso, fazer aquilo, prejudicar alguém. Como se os espíritos fossem nosso fantoche, como se os espíritos fossem evoluídos, a ponto de saber tudo. O que nos chama a atenção, volto a dizer, primeiro, André, ele dá uma característica de Aniceto. Um homem bom, sereno, uma pessoa de uma idade madura, que transmite uma paz gigantesca no seu olhar, na sua expressão. Foi onde André Luiz já se sentiu à vontade. Estou em casa. E ele, com o seu carinho, foi ali ouvindo. Ele ouviu toda a explanação de Tobias na apresentação, como você mesmo disse, do currículo, André, de André Luiz. É muito bonito porque nós observamos que o mundo espiritual também valoriza, e André Luiz foi valorizado pelo seu esforço, pela sua condição de estar ali, humilde, procurando o aperfeiçoamento. E continua a narrativa do livro. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do Homem Novo. André está pronto e disposto? Adiantou o amigo carinhosamente. André, para um pouquinho, é importante isso, é fabuloso essa parte. Nós não podemos perder essa condição dessa conversa, não é? Porque a Aniceto olhou aquilo, escutou, falou, não, sem sombra de dúvida, o candidato é fantástico, é maravilhoso, tem um currículo invejável. E aí olha para André e diz com aquela maneira serena, calma, olha, isso aqui, o trabalho, o estudo, depende do candidato. Olhou para André, nos olhos de André e falou, você, meu filho, está disposto a concretizar essa realização, essa empreitada? Sabe o que faz me lembrar, André? Quando nas clínicas, principalmente dos drogaditas e dos alcoólatras, você vai internar um familiar, há um fato muito semelhante a isso. Quando há uma internação pelo SUS, ou mesmo nas clínicas particulares, há uma entrevista antes entre a psicóloga ou a dirigente da clínica, o familiar responsável e a própria pessoa que está sendo internada. Então a família expõe o problema, o psicólogo ou o pessoal da clínica ouve atentamente, e aí a pessoa que está ouvindo pergunta à pessoa que vai ser internada, você quer tratamento? E é dessa resposta, André, que vai sair a internação ou não. Se a pessoa dizer, não, eu não aguento mais, eu quero ser internado, eu preciso ser internado e eu quero fazer um tratamento. Qual é o posicionamento? Vamos internar. Quando o necessitado diz assim, não, eu não quero tratamento, eu vou sair sozinho, eu tenho capacidade, do jeito que eu entrei, eu posso sair, tanto a psicóloga quanto o dirigente da clínica levanta, estende a mão e diz assim, vá em paz. Não tem o que fazer, não é o familiar que decide. E nesse caso, André, não é Tobias que ia decidir. Ele fez uma explanação, ele fez a defesa do currículo de André Luiz. Mas Aniceto olhou nos olhos de André Luiz e disse, você quer? Olha que coisa interessante, André Luiz. É verdade, Sérgio, nós vemos que a decisão estava nas mãos de André Luiz, mas olha como Aniceto ainda vai mais longe. Aniceto fixou em mim um olhar penetrante e advertiu. Nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho
afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal, dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações. Interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Aqui, André, 2 pontos importantes. O primeiro ponto que nós realçamos é a questão da disciplina. O segundo é a questão de que é um lugar que não tem tempo para queixas e reclamações. E o terceiro ponto, que eu julgo ser um ponto importante, é o esforço, a dedicação, o trabalho. Então você está preparado para tudo isso? Se tiver, você está realmente em bom caminho. Nós observamos que a escolha dependia única e exclusivamente de André Luiz, mas ele tinha que estar disposto a abrir mão do que ele havia sido na terra e trabalhar no anonimato, deixando as velhas paixões de lado, assumindo um novo posicionamento. Vamos ler um pouquinho mais, André Luiz. Identificando-me a surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, disponho de 3 vagas. A intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra, orientadores que se fazem acompanhar nos serviços da crosta, por todo o pessoal em aprendizado. Mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem, mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos no tempo vasto que cada qual aufere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos no que toca à eficiência. Veja que coisa interessante, não é? Eu gostaria de mencionar um pouco que é um outro defeito do movimento espírita. O movimento espírita tem um péssimo defeito, que é o seguinte: tudo é médico, não é? Parece que somente médicos podem trabalhar no mundo espiritual. Aniceto faz uma referência ao nosso querido André Luiz, que são 50 o número de cooperadores
do seu grupo. É um grupo de 50 pessoas. E ele tem, no exato momento, 3 vagas, ou seja, ele está com 47 participantes. Ele tem um padre, ele tem um médico, alguns engenheiros, alguns mecânicos, alguns operários. Ele vai mencionando o número de pessoas que estão no seu grupo de trabalho. Isso demonstra que nós não precisamos ser um médico para ser um espírito superior. Não. Pelo contrário, nós precisamos ter dignidade. Foi como eu falei numa palestra recentemente. O nosso grande mal é querer que o nosso filho seja um médico, um advogado, um engenheiro. Mas se ele optar por ser um mecânico, qual seria preferível? Um mecânico com dignidade, com amor no coração, ou um médico sem escrúpulo algum? É isso que nós precisamos entender que o Evangelho nos traz. Então ele demonstra, olha, nós temos um grupo de 50 pessoas, estamos com 47, portanto tem vaga. A vaga depende da pessoa. Nós fazemos um estágio na crosta e nós levamos grupos pequenos para estudo. Então, ora, levamos um grupo, ora, levamos outro grupo para a especialização de todos. Eu achei isso aqui, André, muito interessante. Ninguém é melhor do que ninguém. Há um defeito nas casas espíritas. Parece que doutor é alguma coisa muito importante, não é? Você já percebeu isso? Se vai aquele coitadinho, se vai aquele, às vezes, maltrapilho, às vezes a gente não dá tanta importância quanto um doutor. E, às vezes, em manipulação de energia, ele tem 3 vezes mais energia positiva do que, às vezes, um doutor. O que eu quero dizer com isso? Dentro de uma casa espírita não pode ter rótulo. Dentro de uma casa espírita não tem doutor, não tem juiz, não tem ninguém. Dentro de uma casa espírita tem uma irmandade, pela qual todos são iguais. Ponderei admirado o curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Este método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui como na Terra, quem alcança a melhor porção, nas aulas e demonstrações, não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Esperidião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o, sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito o bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu: pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias acrescentou: encaminho nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida a Tobias despedi-me alimentando novas esperanças. Um outro ponto que eu julgo ser importante, o milindre. O que nós percebemos desde a obra de Nosso Lar é que não se tem milindre. E quando nós vamos orientar alguém, não temos que estar preocupados se ele vai gostar ou não. É o milindre que tem atrapalhado o movimento espírita. Eu vou dizer mais, é o milindre que tem atrapalhado o movimento cristão. Tenho conversado com evangélicos, com católicos, e todos têm enfatizado as mesmas dificuldades, as dificuldades humanas de relacionamento. Chico Xavier uma vez foi perguntado por um jornalista: qual a maior dificuldade do homem? E o Chico disse: é o relacionamento. É nos relacionar. Talvez aí é a grande dificuldade que nós temos. Portanto, André, uma das coisas bonitas foi que Aniceto explicou para André: a situação é essa. E no final ele perguntou: pega ou larga?
Fica ou vai embora? O que você quer? E é aí que nós vemos a grandeza de André Luiz. Nós observamos que o trabalho está para todos que o queiram. O trabalho sem rótulos, o trabalho sem mácula, o trabalho vendo no trabalho a oportunidade do crescimento. E nós gostaríamos, neste estudo que estamos fazendo, de deixar o nosso meio de comunicação. Você está gostando do nosso novo projeto? Tem sugestões, tem ideias, tem melhorias? Manda um e-mail para mim e também para o nosso querido Sérgio Vilar. O e-mail do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o nosso é vilarandré2@yahoo.com.br. Curta também a nossa fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar e siga, mande a sua solicitação de amizade procurando o nosso querido Sérgio Vilar. A sua participação é fundamental. Queridos amigos, realmente é muito importante essa colocação. E encerra então André Luiz recebendo a orientação que no dia seguinte ele já poderia ir para um lugar onde eles tratam como os mensageiros. É ali que vai começar um pouco André Luiz ouvir o problema dos outros. É ali que André vai perceber que antes dele fazer um estudo, ele tem que estagiar consigo mesmo, para perceber que tem muitas pessoas que se encontram em situações muito pior do que a dele. E somente quando eu me preparo é que eu sou capaz de superar as minhas dificuldades, mas acima de tudo, de auxiliar o meu próximo. Portanto, o trabalho apareceu para André Luiz. Trazendo para a nossa vida pessoal, o trabalho também está em nossa frente. O trabalho numa religião, o trabalho no centro, o trabalho na sociedade, o trabalho dentro do nosso próprio trabalho de ganha-pão. Basta agora fazermos o que André fez. Teve a coragem de assumir o trabalho, deixando os pré-conceitos, as pré-ideias de lado, amando para que ele pudesse no amanhã também ser amado. Queridos amigos, encerramos aqui então o segundo capítulo do livro Os Mensageiros. Espero que você esteja gostando, dê a sua ideia pelos meios de comunicações que o André passou, participe, você é muito importante para nós. Um beijo carinhoso no seu coração e até o próximo programa. Esperamos todos semana que vem para darmos continuidade no estudo do livro Os Mensageiros. Um beijo no coração de todos, esperamos a sua mensagem, esperamos a sua participação no nosso Facebook.